Oi, gente, se liga que a nossa aula hoje será espetacular! Pois é, galerinha, estou chegando com mais um conteúdo e esse conteúdo promete, hein? Nós vamos ver aqui sobre os esportes técnicos combinatórios. O esporte que será contemplado nessa aula será a ginástica artística, então vamos entrar no universo da ginástica artística, conhecer os aparelhos, de que forma ele é desenvolvido. Então vem comigo! Vamos às habilidades que serão empregadas na aula de hoje. Uma delas é experimentar e fruir esportes de marca, precisão, evasão e técnico combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações, seja ela profissional e comunitária lazer. Já os objetivos é compreender os elementos da lógica interna da ginástica artística, que a inclui na categoria de esporte técnico combinatório, vivenciar elementos básicos e acrobáticos da ginástica artística. Então vamos à análise e compreensão da ginástica artística. A ginástica artística, embora seja uma unidade temática independentemente, com desdobramento na saúde, na competição e na demonstração, tem sua forma competitiva classificada como esporte técnico combinatório. Suas características principais são a plasticidade dos movimentos e a busca pela perfeição em sua execução, assemelhando-se a outras modalidades, como a patinação artística, os saltos ornamentais e o nado sincronizado. Nesse momento, propomos a abordagem da ginástica artística como uma das possibilidades para se contemplar as experiências com os esportes técnico-combinatórios. Essas modalidades esportivas teve sua origem no século XVIII, com os métodos ginásticos europeus. Trata-se de um esporte de alta complexidade, no que se refere à sua aprendizagem e ao seu treinamento, e requer o uso de aparelhos específicos. A competição é realizada individualmente sobre grandes aparelhos, nos quais os ginastas apresentam coreografias e sequência de movimentos, característicos e fundamentais da ginástica artística. Os quadros a seguir mostram os aparelhos utilizados nas competições de ginástica artística. Vamos ao feminino. O primeiro nós temos o solo, que eles são realizados com acompanhamento de música. O segundo nós temos o salto sobre a mesa. O terceiro, a trava de equilíbrio. E a quarta, as paralelas assimétricas. Isso são os aparelhos femininos da ginástica artística. Já os masculinos, nós temos o aparelho de solo, que ele é utilizado sem o acompanhamento de música, o salto sobre a mesa, o cavalo com alças, as paralelas simétricas, a barra fixa e as argolas. Mas quer saber mais? Assiste o vídeo comigo. Vamos nessa. O tema da aula de hoje é a ginástica artística. A ginástica artística é um conjunto de exercícios corporais sistematizados, aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. A ginástica artística é também muito conhecida por ginástica olímpica. Isso acontece porque, durante muito tempo, foi o único tipo de ginástica a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Após a inserção da ginástica rítmica, a antiga ginástica olímpica passou a ser denominada de ginástica artística. Na ginástica artística, as modalidades são diferentes entre homens e mulheres. Para os homens, as provas são barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, salto sobre a mesa, argolas e solo. As mulheres disputam exercícios de solo, salto sobre a mesa, paralelas assimétricas e trave de equilíbrio.
A prova de solo é realizada nas categorias masculina e feminina. O solo é um tablado de madeira coberto com molas, espuma e um tapete, medindo 12 metros quadrados. A prova masculina é uma série com 50 a 70 segundos de duração e a prova feminina tem duração entre 70 e 90 segundos. As provas são compostas por saltos acrobáticos, elementos de força, equilíbrio e flexibilidade. A prova masculina é realizada sem acompanhamento musical e a apresentação feminina é realizada com acompanhamento. Os atletas devem sempre utilizar toda a área do tablado. Salto sobre a mesa. O salto sobre a mesa também é conhecido por muitos como salto sobre o cavalo. A prova consiste em uma corrida de aproximação, um salto no trampolim com impulsão dos 2 pés, um toque com as 2 mãos na mesa e a execução dos movimentos acrobáticos no ar, antes de fazer a aterrissagem com os 2 pés. A área de corrida é de 25 metros. Na prova masculina, a mesa localiza-se a 1,35 metros do solo e na prova feminina, a mesa fica a 1,25 metros do solo. Cavalo com alças. No cavalo com alças, o atleta se movimenta sobre todo o cavalo, tocando o aparelho apenas com as mãos. Elementos fundamentais de uma série para o cavalo são o círculo com as pernas fechadas e em posição de tesouro. Nas séries, os ginastas devem percorrer o corpo do aparelho, realizando apoios variados, movimentos circulares e movimentos pendulares. Eles intercalam o apoio de braços, segurando nas alças do cavalo ou mantendo as mãos abertas sobre o corpo do aparelho. Os elementos da série devem ser apresentados de forma ininterrupta e contínua. As medidas do cavalo com alças são 1,1 metro de altura, 35 centímetros de largura, 1,63 metros de comprimento e alças distantes a 45 centímetros uma da outra. Argolas. Esta prova é composta por 2 argolas circulares de 18 centímetros de diâmetro. Elas são suspensas em uma barra metálica de aproximadamente 5,5 metros de altura e se distanciam do chão em 2,5 metros. A execução de uma série desse aparelho requer muita força nos membros superiores e abdômen. Na apresentação, os ginastas utilizam elementos estáticos, de força e impulso para apresentar uma série caracterizada por balanços, apoios e suspensões que devem ser mantidos estáticos por no mínimo 2 segundos. Durante a execução, o ginasta deve evitar ao máximo o balanço dos cabos das argolas e não pode cruzá-los. Apoio, cristo, malteza e parada são alguns dos elementos mais utilizados para compor as séries nas argolas. Ao final da apresentação, o ginasta deve realizar a saída do aparelho com um salto. Barras paralelas. As barras paralelas são uma prova da competição masculina. O aparelho consiste em 2 barras idênticas de 3,5 metros de comprimento, sustentadas por suportes metálicos. Posicionadas paralelamente a uma distância que pode variar de 42 a 52 centímetros, as barras ficam a uma altura de 2 metros do chão. Durante as séries, os ginastas devem executar elementos de impulso, como largadas e balanços, assim como elementos de força e estáticos, executados em suspensões e apoios. A entrada no aparelho é feita ao lado ou por uma das extremidades a partir da posição de pé. As séries são caracterizadas por balanços, com saltos mortais e balanços seguidos de apoio. É obrigatório que a rotina contenha um elemento realizado em apenas uma das barras. A saída deve ser feita com um salto mortal. Barra fixa.
A barra fixa mede 2,4 metros de comprimento e distancia-se a 2,8 metros do chão. A prova consiste basicamente de movimentos de impulso e voo, que precisam ser executados em distintas empunhaduras e sempre no eixo longitudinal. Barras assimétricas. Esta é uma prova exclusivamente feminina. São colocadas 2 barras suspensas apoiadas por postes. A composição das barras é de fibra de vidro. Cada barra mede aproximadamente 2,4 metros de comprimento e 4 centímetros de largura. A barra alta fica a 2,5 metros do chão e a barra mais baixa a 1,7 metros. A distância entre as 2 barras pode variar de 1,3 a 1,8 metros. Movimentos circulares e de transferência entre as barras são os mais utilizados. Trave. Esta também é uma prova exclusivamente feminina. É considerado por muitos o aparelho mais difícil da competição. A trave de equilíbrio é feita de madeira e é revestida de couro. Ela mede 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. A trave fica posicionada a 1,25 metros do solo. A ginasta deve executar toda a série, composta por movimentos acrobáticos e de dança, além de giros de 360 graus e saltos obrigatórios. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Lembre-se, agora tem um quiz para você responder lá, tá certo? Então, gerou dúvida no conteúdo? Volta! A videoaula tá gravada, tá à disposição aí para vocês a todo momento, tá certo? Ou então, entre em contato aqui com o professor, tá certo? Vai lá, responde o quiz. Lembra, galerinha, a média é 7. A média é 7, hein? Então vamos pontuar. Vamos tirar a nota aqui, ó. A aula tá show. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.